A graça e a paz, Igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Boa noite, vocês tiveram um dia excelente? Amém. Pouca gente, eu tive um dia excelente, foi um dia de glória, um dia abençoado, ensolarado, né? Um tempo agradável, né? Glória a Deus por isso, eu fico grato pela sua presença aqui, pela oportunidade que Deus me dá mais uma vez de compartilhar um pouco aquilo que Ele tem falado comigo, né? E eu espero que você receba nessa noite, amém? Abra a sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo número 1. Depois nós vamos ler capítulo 2. Capítulo 1 nós vamos ler versículo 10 e 11. Capítulo 2 nós vamos ler versículo de 20 a 22. Coloque-se em pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Epístola de 2 Pedro, capítulo 1, versículo. E por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, portanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador. Vamos lá para o capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, se deixam enredar do novo e são vencidos, tornou-se o seu último estágio pior do que o primeiro. Versículo 21. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se ao lamaçal. Amém? Pode se assentar? Feche seus olhos. Peça para o Espírito desde já começar a ministrar no seu coração, para que o Espírito venha aquietar os nossos pensamentos, toda a turbulação, toda a turbulência, toda a correria do nosso dia a dia que nós tivemos, toda a preocupação. Aquiete o seu coração agora para ouvir a voz do Senhor. Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo amado, nosso amigo, conselheiro, nós nos calamos agora. Eu me calo diante de Ti, para que o Senhor venha falar comigo, transmitir o que é necessário para o meu crescimento, para a minha vida. Eu te peço, ó Espírito Santo, que o Senhor venha, através da minha vida, ministrar para a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que eles sejam abençoados como o Senhor me abençoou com essa palavra, Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pequenino, que eu careço da Tua graça e da Tua misericórdia. Eu não consigo fazer nada se não for pela Tua graça, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Usa a minha vida. Tu sabes, Senhor, que eu entreguei a minha vida a Ti e me dispus a ser usado por Ti. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça através da minha vida, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha acampar os Seus anjos ao redor deste lugar, Senhor.
Ó Deus, que nenhum anjo maligno venha roubar a palavra, aquilo que o Senhor preparou para esses homens, para essas mulheres, para essa igreja nesta noite, Senhor. Ó Deus, mas vem fazer uma transformação, porque a Tua palavra fala onde o Senhor passa, ó Deus, o ambiente é mudado, a atmosfera é mudada, os paralíticos são curados, os cegos voltam a enxergar, e eu creio nisso. Eu creio que as vidas podem ser transformadas. As pessoas que estão andando às cegas podem ver claramente se o Senhor tocar, ó Deus. Por isso, ó Deus, tira agora, ó Deus, toda a dureza de coração, todo o achismo, todo o intelectualismo, ó Deus, da nossa vida, Senhor. Que verdadeiramente agora, ó Deus, nós possamos nos aquietar diante de Ti. Torna a nossa mente e o nosso coração cativo a Ti, Senhor, e nos ensina a ser como Tu desejas, ó Pai, para que o Teu nome seja engrandecido através da minha vida, através da vida de cada homem, de cada mulher, Senhor, através dessa igreja, do Teu corpo, Senhor. É tudo o que pedimos, no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. E você pode dizer, glória a Deus. Deus é bom, não é verdade? Deus é bom? Sei não se é bom para vocês estão meio... Para mim Deus é excelente, cara, e cada dia que passa na minha vida eu tenho percebido mais ainda, como Deus é bom, maravilhoso, e às vezes nós perdemos tempo em não servir ao Senhor, em não nos aproximar da presença de Deus. É esse o Deus que nós servimos. E eu, meditando essa semana, pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar com vocês, pedi primeiro para que Deus ministrasse ao meu coração, e Deus me deu uma palavra muito maravilhosa. O Senhor Jesus aqui é Senhor e Salvador da sua vida? Quem é, levante a mão. O Senhor Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Glória a Deus, eu fico feliz por isso. Eu dei como título a essa pregação, o Senhor e Salvador da igreja. Nós estamos num tempo onde nós estamos ministrando o que é ser igreja, corpo de Cristo, onde nós falamos, né, a irmã nos convidou a ler junto, onde nós falamos que eu cuido de você e você cuida de mim. Obrigado, ó, vou lembrar disso, hein? Se vocês não cuidarem de mim, vai ser cobrado. Mas isso é ser igreja. Igreja, corpo, é isso. Um povo que se reúne e um cuida do outro. Nos momentos difíceis, de fraqueza, no momento de alegria, como nós vamos ter agora, jantar de famílias, onde nós vamos se juntar e poder compartilhar a nossa vida, as dificuldades, as nossas alegrias que nós temos também, né? Que essa é a vida cristã. E aí, eu tive analisando, e Deus me levou a refletir nessa epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, que ele vai falar algumas coisas interessantes, né? O apóstolo Simão Pedro, lá no capítulo 1, ele vai falar um pouco das práticas processivas da graça cristã. Resumindo, o apóstolo vai falar como que um cristão deve permanecer e seguir em sua vida, as práticas que ele deve exercer, viver em sua vida. No capítulo 1, ele vai falar um pouco sobre isso. E lá no capítulo 2, ele vai falar a respeito dos falsos profetas, mestres, seu caráter e obras, e o castigo justo que virá sobre as vidas desses falsos profetas e mestres. Mas aí você pode parar e pensar, pô, você me traz uma pregação que vai falar a respeito de falsos profetas e mestres, mas eu não sou um profeta e nem um mestre. Quem que nessa noite não se acha como profeta e mestre? Levanta a mão, por favor. Só para eu saber quem profeta e mestre. Quem acha que você não é profeta e nem mestre? Todo mundo é profeta e mestre? Amém?
Ou estão em dúvida? Eu acho que pelo olhar da maioria assim, acho que está meio em dúvida. Por isso eu vou explicar, para que você entenda o que é profeta e mestre. Está quase interligados os dois, quase a mesma função. Mestre, aquele que tem um conhecimento em uma área específica, onde ele se aprofunda em uma área específica e ele se torna um mestre a ponto de ensinar a outros, de passar aquilo que ele aprendeu. Isso é ser um mestre. Então eu e você podemos nos capacitar e chegar a um ponto de ser um mestre, conhecedores de algo científico, específico, para ensinar a outras pessoas. Amém? Vocês entenderam? Estão comigo? Profeta. O que é esse negócio de ser profeta? E aí eu já ouvi muita gente falar, né? Eu não quero ser profeta, não. Mas eu tenho algo maravilhoso para dizer para você essa noite. Eu e você somos profetas do Senhor. Mesmo que você não queira, se você conhecer o Senhor Jesus, você é um profeta do Senhor. A palavra profeta tem sua origem do grego, que significa aquele que proclama. Aquele que proclama. Ou seja, os profetas eram levantados antigamente e atualmente é levantado por Deus para proclamar algo a respeito de Deus, que Deus queria. Poderia ser para anunciar a morte ou a vida, uma mudança na vida de alguém, um chamado de atenção para um rumo diferente. Os profetas faziam isso, proclamavam. E aí, nós analisando isso, nós também somos profetas. Quem aqui nunca falou de Jesus Cristo? Levanta a mão mais uma vez. Quem nunca falou de Jesus? Que Jesus salva, que Jesus é o Senhor. O Senhor nunca falou? Mas a partir de hoje eu declaro em nome de Jesus, quando sair dessa pregação, o Senhor vai entender e o Senhor vai virar um profeta de Deus, em nome de Jesus. Então, a maioria já falou a respeito de Jesus, ou seja, eu e você já proclamamos algo divino, algo que aconteceu nesta terra, e nós estamos proclamando para as vidas, nós estamos alertando as vidas a tomarem um rumo diferente, a tomarem uma decisão. Ou seja, nós estamos proclamando. Então isso quer dizer que eu e você somos profetas. Mesmo que eu e você não queira, se nós não quisermos fazer isso, virá sobre mim e sobre você o castigo. E aí é interessante que o apóstolo Pedro vai falar, quando ele vai falar dos falsos profetas, ele vai falar das suas características desses falsos profetas, das suas obras e do castigo, justo castigo que virá sobre a vida desses profetas. Então, se nós conhecemos a salvação através de Jesus, nós conhecemos os mandamentos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, e nós tomamos posse disso, e começamos a falar para outras pessoas também, a compartilhar, nós nos tornamos profetas. Vamos olhar lá em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, versículo de 16 a 19. Amém? Glória a Deus, você achou? Diz assim:
Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Versículo 18. Nesse caso, qual o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito de que me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Somente até aí. Ou seja, é nossa obrigação pregar o evangelho. Eu e você somos profeta. Por quê? Porque Deus nos chama a proclamar o evangelho. Lá em Mateus, capítulo 28, Jesus vai falar o quê para os discípulos? Ide por todo mundo, todas as nações, pregai o evangelho e fazei discípulos. Isso é o quê? Uma ordem. Uma ordem. Se Ele manda a gente proclamar o evangelho, levar o evangelho de Cristo Jesus, o que Ele fez por nós, a todas as nações, ao mundo, isso é uma ordem. Então, nós nos tornamos profetas, profetisas, para anunciar o evangelho. E quando que acontece isso? A partir do momento que eu e você somos conhecedores da salvação em Cristo Jesus. Quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, como presente, nós recebemos esse mandamento, essa ordem de Cristo. Agora que vocês conheceram a salvação através de mim, isso Jesus falando, vão e façam a mesma coisa. Apresente a este mundo que está se perdendo, está morrendo, essa salvação que você recebeu. O apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios que isso é obrigação. E por ser obrigação, ele não sente um peso na vida dele, e sim a alegria de compartilhar com pessoas aquilo que Deus proporcionou para a vida dele. E aí nós analisamos a nossa vida. Nós, como profetas, homens e mulheres chamados por Deus, será que nós temos nos alegrado em proclamar o Evangelho de Cristo? Isso é muito importante nós sabermos, porque muitas das vezes nós estamos dormindo e um dia será cobrado de nós. O castigo justo virá sobre aqueles que não obedecem à ordem de Deus. Amém? Que não seja assim comigo e contigo. Por isso que nós devemos tomar o prumo certo, andar na presença do Senhor e nos alegrarmos em compartilhar aquilo que nós já aprendemos. Não só de ficar assentados no banco, mas sim de ser profetas e profetisas do Senhor em qualquer lugar que nós estejamos. E aí, abrindo anteparênteses, eu tive ontem um momento, eu vou compartilhar com vocês, muito maravilhoso, né? Meu tio, né? Eu vivi um certo tempo com ele, a minha infância, e ele está hospitalizado, ele está na Santa Casa de Santos, e ontem eu tirei um momento para visitá-lo, e eu fiquei quase a tarde toda conversando com ele, né? E conversa vai, conversa vem. Num certo momento eu comecei a falar de Cristo para ele, e daquilo que Deus tem feito e fez na minha vida.
E eu falei para ele: o senhor não vê como é maravilhoso a pessoa que eu era e que o senhor vê agora falando de Cristo? E ele começou a chorar. E eu comecei a falar de Cristo e perguntei a ele se ele queria aceitar esse Deus que eu sirvo, esse Cristo, como Senhor e Salvador. E ali eu pude orar por ele e ele aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Nós somos chamados para isso, para ser profetas, para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E aí é interessante que durante esse momento que eu estava tendo com ele, tinha mais pessoas que estavam ao lado também. E é interessante que ele tinha conversado comigo. Ele falou que tinha uma senhora que já tinha ido lá, de outra religião, pediu para orar pelas pessoas, mas ninguém quis, né? E aí esse momento que eu tive com ele, os outros que estavam vendo, sentiram o desejo no coração também e pediu: ô moço, você também pode orar por mim? E eu falei: claro que eu posso, isso é uma maravilha, é um prazer poder orar por você. E eu pude orar por mais uma vida que estava lá também e falar de Jesus. É isso que Jesus quer que nós façamos. Isso é ser profeta. Talvez você até o dia de hoje pense que profeta é alguém que é separado, que começa a estudar, se dedicar para fazer algo específico que Deus quer. Não, nós somos profetas do Senhor. E Deus não quer que nós façamos algo extraordinário. Deus quer que a gente faça algo simples. Que eu e você simplesmente falemos para as pessoas de quem Ele é, de maneira simples, para que as pessoas conheçam Ele também. E se eu e você não fizermos isso, nós colheremos esse castigo justo por não obedecer a Deus. Eu poderia falar várias passagens aqui que falam a respeito de profeta, desse chamado que Deus dá para nós, dessa vocação do ide, proclamar o Evangelho a todas as nações. Em Colossenses, Filipenses, Efésios, Coríntios, como a gente acabou de ler, vai falar desse chamado. Nos Evangelhos vai falar dessa ordem que Jesus nos dá de sairmos do nosso lugar de comodismo e tomar uma atitude, tomar uma posição em salvar as vidas. Eu estou de início fazendo um resumo do que o apóstolo está querendo falar aqui, o apóstolo Pedro está falando, para que nós venhamos a entrar e saber o que é isso que eu perguntei para vocês: Senhor e Salvador. A maioria, eu acho que todo mundo aqui falou que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, não é isso? Amém? Mas se você já parou para pensar o que significa essas duas palavras, Senhor e Salvador? Porque é muito fácil a gente abrirmos nossas bocas para falar: eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas não vivemos isso que eu expliquei anteriormente. Não somos profetas, não proclamamos o Evangelho de Cristo. Estamos virando falsos profetas, falsas profetisas. Nossas obras não condiz com o que Jesus espera, nossas atitudes muito menos.
muito menos, passa longe. E aí nós, muitas das vezes, até eu abri a minha boca para falar: Jesus, o Senhor é meu Senhor e Salvador, e tenho passado muito longe disso, dessa palavra fazer efeito na minha vida, Senhor e Salvador na minha vida. Capítulo 1, versículo 11. Amém? Você continua com a Bíblia aberta? Ou já fecharam? Vocês não querem ler não, né? Vamos ler. Acompanhem comigo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Pois desta maneira é que vos será ampliamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor e Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações desse mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, se deixam enredar de novo e são vencidos, torna-se o seu último estágio pior do que o primeiro. Esses dois versículos vai falar que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, não é isso? Senhor e Salvador. O que significa essa palavra Senhor? Senhor. Quando nós falamos Senhor, significa alguém que é proprietário, dono absoluto, possuidor de algum estado, território ou objetos. É isso que o dicionário vai falar. Quando nós proferimos a palavra Senhor, essa palavra está dizendo que esse Senhor é dono de algo, ou dono de tudo, de um território, de uma vida, no nosso caso espiritual. Quando nós falamos Senhor, Senhor Jesus, o Senhor é dono da minha vida. Nós estamos declarando que tudo que nós temos é dele, que ele é o nosso dono absoluto. Absoluto. Tudo que nós temos. Quem falou que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida? Será que tudo que você tem é dele? Será que os teus bens é dele? Será que as tuas vontades é dele? Será que os teus desejos são dele? Será que aquilo que tem saído da nossa boca é aquilo que ele deseja que nós venhamos a proferir, a falar? Será que o nosso pensamento que estamos tendo é do nosso dono? É forte, né? Deus falou muito comigo, e eu espero que ele fale contigo também. Porque é muito fácil a gente falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, o Senhor é meu Senhor e Salvador. Frequentamos uma igreja todos os domingos, a semana, vamos à célula. E até às vezes somos profetas, proclamamos o Evangelho. Mas Jesus não tem nada de Senhor na nossa vida. Está longe. Está longe de ser Senhor. Está longe.
E se nós continuarmos a não fazer com que Ele seja o nosso proprietário, nosso dono absoluto, nós vamos colher tudo aquilo que eu falei no início. Tudo aquilo que os falsos profetas vão colher. Eu e você. Quando nós não largamos, quando eu prefiro viver as minhas vontades e não as vontades de Deus, a justiça virá sobre mim e você. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E vivemos numa geração onde o povo conhece a Cristo, mas estão como se estivessem com um tampão nas vistas, não estão enxergando o que Deus está alertando às igrejas, ao seu povo. Quando estamos a sós, será que o Senhor tem sido o Senhor da nossa vida? Quando estamos no nosso trabalho, será que o Senhor tem sido o dono da nossa vida? Ou muitas vezes conseguimos fazer a vontade de Deus só quando tem um irmão, uma irmã, que é da mesma caminhada, que quer em Cristo, está junto, e aí eu não posso colocar o pé fora, senão, pô, irmão, vai ficar fazendo isso aí? Pô, você é cristão. Quando estamos sós, será que o Senhor é nosso Senhor mesmo? É nosso dono? E tantas outras coisas. Ser Senhor. Quando Jesus se torna Senhor da nossa vida, é quando de fato nós reconhecemos que não temos mais nada, que aquilo que Jesus fez por mim e por você já nos basta, e nós entregamos tudo na mão dele. Eu tenho aprendido isso e eu falo que não é fácil. Não é fácil. Entregar tudo na mão do Senhor. Mas nós devemos lutar e aprender a entregar, a lutar contra os nossos desejos. Quando o Senhor falou isso comigo, Ele falou, Edinaldo, tu precisa largar tanta coisa. Quantas vezes você fala que eu sou Senhor, mas você prefere fazer tantas coisas que te agradam e às vezes me deixa de lado? Falei, Senhor, misericórdia, como eu sou miserável. Eu sou miserável mesmo. Se não fosse tua graça, eu seria consumido. Mas se nós pararmos para analisar isso mesmo, se não fosse a graça de Deus, nós teríamos sido consumidos já pela santidade. Talvez nós chamamos Jesus de Senhor da nossa vida, mas ainda não reconhecemos tão preciosidade que nós temos na nossa vida, algo tão maravilhoso que nós temos na nossa vida e nós não valorizamos isso. Quantas pessoas conhecem a Cristo? Pessoas se aprofundam na palavra de Deus, sabem o que tem que fazer, ministrado, o Espírito ministra, fala, orienta, mas estão igual a cães, a porcos, cães voltando ao seu vomito, porcos voltando ao lamaçal, se lambuzando novamente.
quando eu e você conhecemos a Cristo, não tem mais como nós sermos o mesmo. Ou nós mudamos a nossa postura, ou nós voltamos ao mesmo estágio, mas pior. Nós nos tornamos como cães que voltam ao seu vomito, como os porcos que depois de tratados, limpos, tomado banho, vão se lambuzar todinho de novo. E porco porco é imundo mesmo, tem nojo de nada, né? Tudo que vê pela frente sai se lambuzando. Eu já tive a oportunidade de cuidar de porcos, né? Até com esse tio mesmo que eu fui visitar ontem, ele criava, e eu tive a oportunidade. É chato criar porco, é chato. O bicho é fedido e gosta de se lambuzar. Mas a palavra fala isso, que nós nos tornamos assim, quando nós conhecemos a Cristo e não entregamos tudo na mão dele e falamos para ele, seja Senhor absoluto da nossa vida. Nós ficamos como se fosse uma corda, Jesus lá do outro lado e a gente aqui com a corda, mas não entregamos tudo para Jesus. Nós ficamos disputando com Jesus. Não, isso não, agora eu quero isso aqui. Não, isso não, Senhor, isso pode, isso não. Ficamos assim. A palavra que nós acabamos de ler fala que era melhor se eu e você não tivéssemos conhecido esse Senhor e Salvador. Era melhor se eu e você não tivéssemos conhecido. Mas agora todos que estão aqui, eu e você conhecemos essa palavra. Vai chegar um dia que nós vamos ser cobrados e nós não vamos poder argumentar, justificar que nós não fomos alertados, que nós não fomos chamados a entregar tudo na mão dele, a deixar ele ser dono da nossa vida. Eu e você podemos escolher. E é interessante, né? O pastor, eu guardei isso para mim, ele fala sempre, eu comentei até com o Leonardo, né? Para quem não sabe, o Leonardo é meu vizinho, né? E eu glorifico a Deus porque nós nos conhecemos o mês passado, né? E aí ele está frequentando a célula lá em casa, né? E nós estamos tendo um momento maravilhoso, onde nós estamos compartilhando algo de Deus. Ele pôde compartilhar da vida dele e eu da minha para ele. Nós temos crescido. Ele hoje até está participando do meu discipulado. Eu posso falar que ele é meu discípulo e eu glorifico a Deus por isso. É isso que Deus quer que nós façamos, que nós sejamos profetas, venhamos a fazer discípulos. E às vezes nós estamos dormindo, nós não estamos permitindo que o Senhor Jesus venha ser nossa vida mesmo, de tudo que nós temos. E aí é interessante quando eu e você reconhecemos isso, aceitamos que Jesus seja dono de tudo que nós temos, e aí ele começa a fazer as obras dele na nossa vida, ele começa a usar a nossa vida para evangelizar, para falar da salvação para as pessoas. Isso vem nos alegrando. Isso tem acontecido comigo. Não sei se tem acontecido na sua vida, mas Jesus quer isso na sua vida. Ele quer te alegrar vendo vida sendo salva. Porque nós não entregamos tudo que nós temos na mão do Senhor. Porque nós confiamos na força dos nossos braços. Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vai dizer: buscar em primeiro lugar o quê? E a sua justiça e as demais coisas vos serão. Todos conhecem. Mas nós temos uma grande dificuldade de viver isso. Eu tenho uma grande dificuldade de viver isso. Eu luto contra isso todos os dias. Eu preciso entregar as minhas coisas, tudo que eu tenho. Eu preciso entregar a minha família nas mãos do Senhor, dono. Porque um dia eu falei: Senhor, eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu declarei a Ele: Senhor, a minha família é Tua, a minha vida é Tua. Faça o que o Senhor quiser com tudo o que eu tenho. Quando nós falamos isso, nós declaramos isso.
E aí Jesus vem, quer tirar algumas coisas da nossa vida, quer mudar o nosso caráter, e nós não deixamos. Que Senhor é esse que nós falamos que é Senhor da nossa vida? Que Senhor é esse? Senhor, Ele é dono de tudo. Olhemos para o tempo da escravidão, onde pessoas eram escravas de outras pessoas. Os senhores, donos dessas pessoas, podiam fazer o que quisesse com os escravos. Ele podia tirar a vida, ele podia castigar. O que ele quisesse, ele poderia fazer. Quando eu e você dizemos que Jesus é Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo que nós somos escravos dele. É isso, eu sou escravo. E eu me alegro por isso. Eu não sei se você se alegra, mas eu dou glória a Deus por isso. Porque eu sou escravo de um Senhor que pode me salvar. Se eu não me tornar escravo de alguém que é todo poderoso, eu estou escolhendo ser escravo do mundo, do diabo. Quando eu e você não deixamos Jesus ser dono de tudo que nós temos, da nossa vida, nós estamos se tornando escravo do mundo. E o que o mundo pode oferecer a mim e a você? O que ele pode oferecer? Morte, condenação. É isso aí. Quando o apóstolo Paulo está falando, eu me alegro, eu sou responsável em levar o evangelho, ele está dizendo, eu reconheci Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu entendi o que Jesus fez na cruz por mim. Por isso, se eu sofrer, por isso, se eu passar fome, por isso, se eu sofrer o que o Senhor quer, isso para mim é lucro. Imagina um homem falando isso. Eu estou me preparando para chegar a esse ponto também. Eu luto todo dia e eu vou chegar em nome de Jesus. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Esse desejo de agradar o coração dEle, de reconhecer Ele como Senhor e Salvador, como o dono verdadeiro da nossa vida. Então eu e você precisamos tomar uma postura, não ficar mais brigando com Ele, e se entregar, e guardar na nossa mente, toda vez que nós falarmos e pensarmos em viver as nossas vontades, falar, Senhor, o Senhor Jesus é Senhor da minha vida, eu não tenho nada. Entregar tudo na mão dEle. Você começa a perceber uma palavra tão simples, Senhor, tem muito significado na palavra do Senhor, algo espiritual, que às vezes nós deixamos passar batido, não vivemos, que pode mudar a nossa vida, a nossa história. Uma palavra, quando nós tomamos posse, pode mudar a vida daqueles que estão ao nosso derredor, a vida da nossa família, pode mudar. Ainda desse testemunho que eu falei do meu tio, é interessante que ele falou o seguinte há um tempo atrás, se não me engano, há uns 2 anos atrás, ele falou para mim, né? E eu sempre falava, ô tio, o senhor tem que caminhar na presença de Cristo, pô. Tem que conhecer Jesus Cristo. Meu pai, ele acredita muito em Jesus, mas não frequenta nenhuma igreja, não é assíduo como Jesus deseja para ele. Então, ele pegando isso, ele falou o seguinte, meu tio, né?
quando o seu pai for para uma igreja, eu vou. Ele falou assim, Aí eu, tá bom então. Aí eu até falei para ele, você vai antes dele ir. Você vai ver. E glória a Deus que ele aceitou. E antes de meu pai frequentar, e eu creio que ele vai, Deus precisa tratar algumas coisas. Meu tio aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Mas acaba por aí? Não. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos ensina o que nós devemos fazer, Ele nos orienta, porque Ele é o nosso dono, e um dono bom. E por ser o nosso dono, Ele quer ver o nosso melhor, então Ele ensina. E o que é que eu vou ter que fazer agora, já que Ele aceitou Jesus? Eu, como um profeta do Senhor, um proclamador do Evangelho, eu vou ter que cuidar do meu tio agora. Eu, de vez em quando, vou ter que falar de Jesus para ele, que senão esquece. Como eu e você, se não praticarmos, se não lembrarmos todos os dias que Jesus é nosso Senhor da nossa vida, nós começamos a pegar todas as coisas de volta para nós. Começamos a voltar para o vomito, para o lamaçal. Assim são os profetas do Senhor. Tem que abrir a mente, abrir os olhos para cuidar daqueles que o Jesus entrega nas nossas mãos. A igreja do Senhor tem que ser assim. Nós temos que cuidar daqueles que o Senhor tem agregado ao corpo dele. E se nós não fizermos assim, também seremos cobrados. Se nós não obedecemos o nosso Senhor, o justo castigo pesará sobre mim e você. Abramos os nossos olhos. Amém? Mas isso tudo não é para que eu e você venhamos ficar atemorizados, com medo. Mas o Senhor chama a nossa atenção para que nós venhamos nos alegrar. Talvez você, até o dia de hoje, está passando por dificuldade, por tribulação. Talvez nós estejamos passando por isso. Estamos tristes, porque não estamos fazendo a vontade do Senhor. Talvez seja isso. Talvez quando eu entregar tudo na mão do Senhor de verdade, permitir que Ele seja dono absoluto da minha vida, eu comece a me alegrar nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo para a glória do Filho de Deus, Jesus. É assim que temos que viver. E aí nós vemos e temos exemplos de tantos homens que passaram por perseguição, tribulação, ficaram em cárceres, aprisionados, mas estavam alegres. E aí paramos para analisar a nossa vida um pouquinho, vamos lá. Nós não estamos aprisionados, podemos sair, andar para qualquer lado, para qualquer lugar. E muitas das vezes nós estamos mais tristes do que esses homens aí, sabia? Estamos entristecidos nos nossos lares, estamos argumentando, questionando, sendo que era para estarmos alegres. Paremos para analisar muitos países que não têm essa oportunidade que nós temos aqui agora, de reunirmos aqui, sentarmos um pouco e meditar na palavra do Senhor. Alguns países, pessoas ganham uma Bíblia e muitos tiram uma página por página e cada um leva para a sua casa para estudarem durante a semana. E nós temos na nossa mão assim, você pode sair numa livraria evangélica e comprar uma Bíblia facilmente. E estamos tristes. Estamos tristes porque está difícil ser um profeta.
de proclamar o Evangelho, de anunciar a salvação, está muito difícil. Na verdade, nós não reconhecemos ainda Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Que Jesus não seja assim na sua vida, amém? Glória a Deus. Segundo ponto, Salvador. Eu falei de Senhor e Salvador. Aquele que salva, aquele que tira alguém de uma situação crítica ou que se arrisca a perder a vida ou a razão de viver. Salvação é alguém que dá a sua vida por outro, que perde a sua razão de viver para salvar alguém. Isso é salvação. Foi isso que Jesus fez por mim e pela sua vida. Jesus não questionou nada, perdeu a razão, ele não queria saber se ele era Deus, se ele tinha poder divino. Ele se entregou, ele morreu por mim e por você, para nos dar salvação. E muitas das vezes nós não reconhecemos essa salvação. Quando eu não tomo reconhecimento dessa salvação, quando eu declaro o Senhor Jesus, o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida, mas não tomo posse dessa salvação, é simples, quando eu não vivo essa salvação. A certeza da salvação, ela vai trazer alegria para a minha e para a sua vida. Quando eu e você não tomamos posse da salvação, nós nos tornamos assim, capítulo 2, versículo 27 diz: e esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Quando eu e você não tomamos a posse em Jesus Cristo da salvação, não reconhecemos o que Ele fez por mim e por você, isso que o apóstolo está falando, a palavra de Deus está falando, é o que está reservado para nós. Crentes, cristãos, que conhecem Jesus, mas não tomaram posse da salvação. Eu sei que Jesus salva. Alguém já falou de Jesus para mim, mas por enquanto eu prefiro viver do meu jeito. E antes de eu morrer, eu peço perdão e Deus me salva. Deus me salva. A palavra de Deus fala assim: louco, louca, hoje pedirão a tua alma, o que tens preparado? O que tens reservado? Não tomamos posse da salvação. É simples de saber quando nós tomamos posse da salvação. Quando o Espírito de Deus começar a arder no meu e no seu coração, e nada que nós venhamos a passar venha nos tirar da presença de Deus. Quando eu e você sentir isso, de verdade, e é isso que o Senhor espera nessa noite, que nós sintamos, nós tomamos posse da salvação. Homens e mulheres que conheceram a Cristo, que sabem quem
deve ser o Senhor da vida dele, e não vive, não tomar o posse da salvação. Cães que voltaram ao seu vômito, porcos que voltaram ao lamaçal, voltaram a viver uma vida de imundície, não tomaram posse da salvação. É isso que está preparado para esses. Trevas, negridão. Então, quando nós analisamos o que Simão Pedro está falando em sua carta, referente aos profetas, nós também nos encaixamos nela. Serve para a geração atual, serve para a minha vida, para a sua vida. E aí eu faço mais uma pergunta, novamente. Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida? Amém? A vontade de Deus é que nós venhamos a entregar, que você venha entregar tudo que você tem, a sua vida, seus bens, sua alma, sua família, tudo que você tem nas mãos dele. Isso é reconhecer Jesus como Senhor. E reconhecer o Senhor Jesus como Senhor, naturalmente, nós tomaremos posse da salvação, porque isso vai arder no nosso coração. O Espírito vai entrar na minha e na sua vida de forma da qual nós não vamos conseguir viver da maneira que nós éramos. Eu tenho vivido assim e desejo viver algo extraordinário ainda mais. E eu espero que você seja assim também. É isso que o Senhor deseja é isso que o Senhor deseja fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida? Coloque-se em pé.